Bem, pessoal, estamos começando aí a nossa última aula, né? A aula da semana número 6. Dando continuidade ao assunto da unidade 3, linguagem de consulta e construção, tá? Nessa aula de hoje veremos DML, DCL e DTL, tá? Que é o de transações. DML, pessoal, que é a linguagem de comunicação, de manipulação de dados, são os comandos da linguagem de SQL para manipulação de dados, ou seja, realizar operações de inclusão, exclusão e alteração dos dados da tabela, dos registros da tabela, tá? Seus comandos são o insert, o delete e o update, tá? O insert, comando para inclusão de novo registro, ou vários registros em uma tabela de banco de dados, é o nosso comando insert, né? A sintaxe dele é insert into, nome da tabela, aqui. Aí você abre parênteses, insere e indica quais as colunas que você vai informar os valores, fecha, values, abre parênteses de novo, e a relação dos valores que serão incluídos, tá? Vamos ver um exemplo? Imagine aqui, vamos criar aqui o comando de incluir uma tabela, o registro na tabela estado. O que nós vamos incluir? Nós vamos incluir na coluna sigla UF, nós vamos botar SC, Santa Catarina, e nome estado, vamos botar Santa Catarina. Então o comando ficaria como? Insert into estado, vamos dizer qual a tabela que ele vai inserir. Vamos botar em quais colunas? Sigla UF e nome estado, values Santa Catarina, aliás, SC e Santa Catarina. Repare aqui, pessoal, detalhe aqui importante que deve ser seguido. Se eu coloquei aqui sigla UF e nome de estado, aqui no values também deverá obedecer essa mesma ordem, ok, pessoal? Para evitar que se coloque Santa Catarina no sigla UF e SC no nome do estado, tá? Então, a ordem que você botou aqui, atentem para isso. A ordem que você botou aqui, certo? Na ordem das colunas, deve ser obedecida também nos valores, tá? Comando delete. O comando para exclusão de um ou mais registros é o delete, certo? A sintaxe, delete from, nome da tabela, where, a condição que você quer. Exemplo, sigla UF igual a PA, que é o Pará. Né? Vamos ver um exemplo aqui, fica mais fácil com um exemplo. O comando que nós vamos criar aqui vai excluir todos os clientes de uma tabela, tá? De uma tabela que moram da tabela e que esses clientes devam morar em Florianópolis. Então seria delete from cliente, delete da tabela cliente, né? Quando, onde, né? Cidade, que é o nome da coluna, for igual a Florianópolis. Pessoal, tomem cuidado com o comando delete se você esquecer o L, tá? Porque se você botar só delete from cliente, ele apagará todos os registros da tabela cliente, certo? Então é muito arriscado isso aqui. Então sempre usem o delete com a cláusula where, tá? Porque a tragédia pode ser grande, tá? Então nesse caso aqui a gente especificou que vai ser os clientes que moram em Florianópolis, beleza? E o comando update? O comando update é para atualizar os dados de um registro já gravado, né? Já existente lá. A sua sintaxe é update, nome da tabela, set, coluna, o novo valor a ser inserido, vírgula, outra coluna, o outro valor para essa segunda coluna, e assim sucessivamente até que acabe as colunas que você queira mudar os valores. E a condição where, né? Tá bom? Também tem aquele mesmo problema, cuidado com isso aqui, é sempre bom utilizar o where, tá? Porque para evitar dano nos registros. Vamos para um exemplo. Alterar a data de nascimento do cliente que possui o valor da sua chave primária, né? O número cliente 5234. Beleza, como é que ficaria? Update cliente, set, data de nascimento, aqui o novo valor, né? 19/9/1990, where número cliente 5234. Se nós não botássemos a cláusula where, deixar só até aqui a data, o que aconteceria? Todos os clientes, todos os registros da tabela cliente ficariam com essa data de aniversário, certo? Todo mundo nasceria no dia 19/9/1990. Então é aquela mesma atenção que eu vou pedir para vocês. Cuidado com os comandos de delete e de update sem cláusula where, porque a tragédia causada do banco pode ser muito, muito grande, certo? Muitos casos só se salva através dos backups,
tá, pessoal? Então, sempre utilizar cláusula where nesses dois comandos, tá bom? DCL, que é a linguagem de controle, né? Os dados armazenados em um banco de dados precisam ser protegidos dos acessos não autorizados, da destruição, da alteração insidiosa, que é a proposital, e a introdução acidental de inconsistência. Né? Então, ele deve ser protegido das alterações acidentais e das que são insidiosas. Né? Segurança e violação da integridade. O mau uso do banco de dados pode ser classificado como intencional, que é o insidioso, né? Ou o acidental. Certo? A perda acidental de consistência de dados pode ser de que tipos? Quedas durante o processamento de transações. Quedas de quê? Quedas de energia. Né? Anomalias causadas por acesso concorrente de banco de dados. Certo? Muitos usuários concorrendo por aquele mesmo item de dado pode causar uma quebra de consistência. Tá? E anomalias causadas pela distribuição de dados por diversos computadores também está relacionado ao acesso concorrente. E os erros lógicos que violam as regras impostas para que as transações preservem as restrições de consistência de dados. Certo? São os erros lógicos que violam as regras, tá, das transações. É mais fácil a proteção contra perda acidental da consistência de dados do que proteger contra o mau uso intencional do banco de dados. Pessoal, todo SGBD já vem com N processos, estrutura, N tratamentos para não acontecer a perda de consistência em caso acidental. Então, o problema não vai ser mais o acidental. Tá? Se for por queda de energia, você vai usar um no-break. Ele já tem os controles de transações. Os bancos SGBD são semaforizados para evitar que dois usuários acessem o mesmo registro ao mesmo tempo. Enfim, o problema do acidental ele está praticamente resolvido. Tá? O problema grande aqui são os insidiosos, ou seja, são os propositais. Tá? Quais são esse tipo de mau uso intencional? Seria a leitura não autorizada dos dados, né? Caracterizada como roubo de informação, ou seja, o usuário não tem permissão de acessar aquelas informações, mas mesmo assim vai lá e acessa e rouba as informações. Modificação não autorizada dos dados, ou seja, você executa um comando de update lá sem ter autorização. E apagar, né, destruição não autorizada de dados. Pode apagar desde uma tabela ou até o próprio database inteiro. Tá? Uma informação importante: a proteção absoluta do banco de dados contra abuso é impossível. Tá? É impossível. Tá? Autorização. O usuário pode ter várias formas de autorização para partes do banco de dados. Certo? Pode ser uma autorização de leitura, que é uma autorização para usar o comando de select, né, que permite a leitura, mas não modifica. Então, ele só vai poder ver as informações. A alteração de inclusão, que é a utilização do comando insert, permite a inserção de novos registros, porém não pode modificar e nem pode deletar. A autorização para atualização, que é o update, permite a modificação, mas não a remoção. E a autorização para a remoção, que ele permite a remoção dos dados. Se o usuário tiver a autorização para select, insert, update e delete, ele pode fazer qualquer coisa nessa tabela. Mas eu posso ter uma de select e uma de insert, eu posso ter somente de insert, update e delete, posso ter apenas de insert, enfim. Você vai dizer para o usuário quais são as permissões que ele vai utilizar, que ele vai poder ter. Tá? Um usuário pode receber todos, nenhum ou combinação deles, foi o que eu acabei de comentar. Tá? Além dessas formas de autorização de acesso, pode ser concedida a autorização a um usuário para modificar esquemas do banco de dados. Certo? A autorização index permite a criação e remoção de índices. Aí, no caso, se você receber uma autorização index, você já pode criar e remover, mas somente os índices. Tá? A autorização resource permite a criação de novas relações, como também, mas não permite apagar as relações. Tá? Alteration permite a adição ou remoção de atributos a uma relação.
E o drop permite a remoção de relações. Tá? A linguagem SQL compreende comandos para conceder e revogar os privilégios, né? Que são essa lista de que a gente acabou de ver. Insert, update, delete, index, resource, modification, né? Alteration, enfim. O padrão SQL inclui o padrão SQL inclui os privilégios insert, select, update, delete. A declaração grant é usada para conferir essa autorização, certo? Ou seja, para dar a autorização. A forma básica dessa declaração é a seguinte: grant é a lista de privilégios, que no caso é aquele insert, select, update, né, separado por vírgula, on, o nome da relação ou visão, tabela ou banco de dados, to, e aí o usuário ou a lista de usuários separados por vírgula. Tá? Por exemplo, grant o privilégio select on onde? Na tabela locação, para quem? Que é o to, para o operador 1. Nesse outro caso, grant, garantir, né? Conceder permissão de select, insert, update, mas não vai ser delete, né? Delete ele não vai ter. Na tabela filme e cliente para o to, o operador 1 e o operador 2. Certo? Se tivesse mais operadores, era só separar por vírgula, tá? Para revogar a autorização, usamos a declaração revoke. E ela é muito semelhante ao do grant, tá? A sintaxe revoke, a lista de privilégios que você vai tirar, on, a tabela ou relação que vai agir sobre ela, from, a lista de usuários. Ou que seja, você só trocou o grant por revoke. O comando é praticamente o mesmo. Então, ó, revoke a privilégio de select da tabela filme do operador 1. Revoke a permissão de update da coluna valor locação na tabela locação from operador, né? Porque aqui era to no outro e aqui é from. Então, a única diferença é essa daqui do operador 1. Se tivesse mais de um operador, vírgula, fulano, vírgula, fulano, vírgula, fulano. Ok? Linguagem de transação de dados. Cada operação realizada no banco de dados é considerada como uma transação. Okay? Porém, às vezes é necessário fazer um controle de execução da unidade lógica dessas informações. Isso significa que as operações só poderão ser efetivadas se todas as operações forem executadas com sucesso. Ou seja, você tem uma lista de comandos de SQL a ser executados. Iniciou uma transação, só vai se perpetuar no banco quando todas as execuções forem consideradas com sucesso. Aí ele fecha aquela transação. Tá? Caso contrário, se alguma desses comandos de SQL sofrer erro, ele volta tudo, ele desfaz tudo que tinha feito até o momento em que você iniciou a transação. Tá? Dessa forma, os dados continuam sempre íntegros. Né? Um exemplo de falha de integridade. Nesse quadro aqui, ó, nós temos o tempo. Né? Nós temos o host, que é um computador 1 e um computador 2. Tá? Então ele vai ler o saldo de A, que aqui deu 100. Né? No tempo 1 também ele leu, o host 2 solicitou a leitura do saldo, que era 100. Tudo bem? Não foi alterado nada. No tempo 2, ele debita do A 20, que no caso o saldo ficaria 80, não é isso? No tempo 2, o host 2 não está fazendo nada. Mas em seguida, no tempo 3, ele adiciona R$30. E o saldo passa a ser 130, né? Ok? No tempo 4, o host 1 escreve, manda gravar. Grava o valor do saldo, que ficou 80. E no tempo 5, o host 2 manda escrever também o valor de A. E aí ele substituiu o 80 por 130, porque estão em tempos diferentes. Problema. No final da execução, o valor será 130. Quando na realidade deveria ser o quanto? 110. Por quê? Vamos já ver a forma correta. Begin transaction. Leia o saldo 100. Enquanto você estabelecer uma transação, o host 2 não vai conseguir fazer essa leitura aqui não, porque os dados estão bloqueados para essa transação aqui, tá? Para esse host 1. Então ele vai iniciar uma transação, bloqueou aquele item de dado, leu 100,
debitou 20, ficou 80, gravou 80. Finalizou a transação, ocorreu tudo certo, beleza, tranquilo. No tempo 6, o 2 é que aquele item de dados está disponível para ele, não está mais bloqueado, é que ele vai fazer a leitura. Leu 80, mandou adicionar 30, que ficou 110, mandou gravar 110. Perfeito. Ok? Então ele separa aqui, ele bloqueia aquele item de dados, fazendo com que, enquanto eu estiver utilizando ele, né, nenhum vai poder estar mexendo ali para evitar que ele leia um valor desatualizado ou antigo. Tá bom? Problema também que ocorre quando você tem um banco muito concorrido, muitos usuários acessando, e se você usa muita transação, a tendência, como você vai realizar muito bloqueio naqueles itens de dados, né, aquelas tabelas, o que acontece? Ele pode tornar a aplicação lenta, tá bom? Exemplo de um comando de SQL, begin transaction, que pode ser só tran, tá? O update, conta corrente, saldos menos 70, da conta número A. Update, conta corrente, saldo, recebe saldo mais 70, da conta B, certo? E aí faz o commit. Então ele terminou a execução, commitou e ele perpetuou aquelas informações para o banco de dados, ok? Pessoal, essa aqui foi a nossa aula 6, da semana 6. Deve ter a atividade de casa toda retirada da apostila. Basta ir para a apostila e assistir as videoaulas que vocês vão resolver com tranquilidade, ok? A atividade de aula, atividade de casa dessa semana estará junto com a atividade de revisão, tá? Então são várias questões desse assunto que nós vimos agora na aula 6 e assuntos de revisão, tá? Beleza? Para a prova na outra semana, né? Então, um abraço a todos, até mais.